profundas do reino de Deus. Jesus está falando conosco sobre águas rasas, é isso? Águas profundas. Não é fácil chegar nesse nível aí, não. A maioria das pessoas navega só no raso. E quanto mais você busca o profundo, mais o inimigo te ataca. Então, quem não gosta de lutar nos áreas espirituais, prefere viver uma vida rasa. Eu escutei vários pregadores hoje, não sou muito de ouvir, mas por acaso apareceu sempre falando nisso. Eu de vez em quando converso isso com um profeta que foi levantado no Rio Grande do Sul, chamado Josiel. Pessoa bem simples, bem pobre, lá do Rio Grande do Sul. E ele disse que Deus tem tratado com a igreja para que a igreja busque ele não no raso, mas no profundo. E foi ele que liberou aquela profecia das enchentes no Rio Grande do Sul. Uma semana depois foi aquela tragédia lá. Foi ele que liberou uma profecia para uma igreja, né, Assembleia de Deus do Ministério Madureira, dizendo que eles precisavam se consertar, porque senão Deus ia descer com força lá nessa igreja. E aí vocês viram o que aconteceu essa semana. Há profeta na terra? Amém. Amém. Quem escuta é abençoado. Não sei se vocês observaram, ali na imagem, tem um coração. O coração, como eu disse, representa biblicamente a nossa alma, representa o nosso intelecto, representa o nosso emocional. E ali, naquela imagem, aparece um coração dentro da água. Quero lembrar vocês de que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor parava sobre as águas. Vocês aqui da igreja, muitos não são, mas já ouviram pregar sobre Jesus no deserto, e ele era a água que chegava para o povo. Jesus disse o que para aquela mulher samaritana? Eu sou a água viva. Se você beber de mim, jamais terá sede. Eu quero começar essa pregação. Esses dias eu tenho pregado mais cadenciadozinho assim, eu quero que o conhecimento fique. Romanos 11, versículos 33 até o 36. Abra a tua Bíblia, se você tiver com a tua Bíblia aí. Às vezes eu fico sugerindo vocês abrir a Bíblia, que eu vejo que alguns ainda têm dificuldade de manusear a Bíblia. E é o oportunidade que você tem para aprender onde estão os livros, onde ficam as coisas na Bíblia. Trouxe canetinha, José? Régua? Régua, caneta? Meu Deus. Sabe que na Bíblia fala da régua e do prumo, né? Aqui a régua está aqui. Pois é. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. A palavra de Jesus diz assim: ó profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Olha que lindo isso aí. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem lê um texto desse vê que Deus é um Deus completamente diferente, porque Ele é Espírito. Aí eu pergunto para você nessa noite, somente os que estão já aqui há algum tempo, você já teve o desejo de mergulhar mais fundo nas riquezas espirituais do reino de Deus? Hoje eu quero falar de duas chaves para você penetrar nessas profundezas do eterno. Duas chaves. Quero que você repita comigo: capacidade e interesse. Vamos repetir: capacidade e interesse. Essas são as chaves. Os mistérios
e virtudes do reino são para poucos. Sabe por que são para poucos? Porque os mistérios e as virtudes do reino de Deus precisam ser procurados. Deus não vai jogar para você. Buscar-me-eis e achareis quando? De todo o... Quando ele diz de todo o coração, ele está dizendo de todo o entendimento, de toda a sua alma. Buscar-me-eis e me achareis quando? Tem uma condição, tem uma condicional aí. Jesus explica isso na parábola dos talentos. Ele fala de 1, 2 e 5 talentos que foram entregues, demonstrando que cada um vai produzir de acordo com o seu nível perante as revelações do reino dos céus. Se você ler essa passagem acuradamente, você vai ver que teve gente que recebeu 1, recebeu 2 e recebeu 5. Por que Deus está nos ensinando que Ele entrega 1, 2 e 5? Porque Deus só vai te dar conhecimento, Ele só vai te dar revelações mais profundas se você for fazer isso multiplicar. Por que Ele vai te dar 5 talentos se você não sabe usar nenhum talento? Para que Ele vai te dar 2 se você também não consegue usar? Nosso Deus, Ele é perfeito. Nosso Deus não é imperfeito. Para que Ele vai te dar se você não vai usar? Para que Ele vai te dar unção? Por que Ele vai te dar conhecimento se você não vai usar isso para nada? Para que Ele vai encher você de conhecimento se você não vai pregar, se você não vai ensinar? Compreende isso? A pastora falou de galardão agora há pouco aí no início do culto. Espero que um dia ela pregue sobre esse galardão aqui de novo. Galardão é a prova cabal de níveis lá no mundo espiritual. Tem gente que já recebeu salvação, quem vai chegar lá no reino dos céus? Agora tem gente que além da salvação vai receber coisas maiores lá no reino. O reino dos céus também tem níveis. Não pense você que todos vão ficar no mesmo lugar, não, porque não vamos. Por causa da palavra de Deus sobre galardão. Qual é o seu galardão? O que você tem feito pelo reino? Quantas almas você trouxe para Cristo? Porque Jesus diz assim: ide por todo mundo, prega o evangelho, né? E fazei discípulos. Essa é a ordem. E o que ele disse? A gente tem que ficar insistindo com alguém? Tem isso na Bíblia? Tem que ficar todo dia? Não. O que ele diz lá? Vá, pregue, se ela aceitar, e se não? Bate os pés e... Sabe por quê? Deus está dizendo assim: não perca tempo com quem não quer, porque eu não vou salvar todos. Sabe por que Deus deu talentos diferenciados? Porque Ele fez isso. Porque Jesus e Deus conhecem a capacidade de cada um de nós. Ele sabe o quanto de responsabilidade Ele pode te dar. E o que você vai fazer com aquela responsabilidade. Eu me lembro que eu recebi uma profecia algum tempo atrás, talvez faz uns 2 ou 3 anos. Deus falava, alguém falou comigo assim: comece a investir em rede social, porque Deus quer te usar lá. E eu confesso que eu recusei isso no primeiro momento. Porque nunca achei
e nem quis, e ainda continuo não querendo ser, seu nome é influencer, coisa assim. Mas recebi uma terceira palavra de um pastor, e então eu abri o canal da Shekinah. Hoje parece que está com 2.750 e alguma coisa, talvez mais. Comecei a publicar vídeos lá. Depois, eu abri um perfil desses de Instagram aí, sem qualquer pretensão. E fiquei toda semana, pode olhar lá, todo dia eu publico uma mensagem bíblica. Todos os dias. Toda semana é 1 ou 2 vídeos bíblicos. E aí um dia, tempo atrás, eu falei, Deus, para que eu estou fazendo isso? Está fazendo algum efeito? Aí, naquelas coisas que só Deus entende, de repente o meu perfil subiu. Já passou de 10.000 pessoas. E aí, quando eu coloco um vídeo cristão, agora eu estou entendendo a estratégia que ele me deu. Quando eu coloco um vídeo cristão, tem 1.000, 2.000, 3.000. Tem um lá que está com 20.000 acessos. A Bíblia diz o quê? Importa? Quem conhece? Importa? Obedecer. Eu obedeci. E aí agora Deus está usando. Não é para mim. Não interessa aquilo. Mas é por causa dele, é para pregar a palavra dele. Ele me dá as estratégias para eu atrair as pessoas, e essas pessoas depois vão nos vídeos cristãos. Eu até quero agradecer aí o Daniel e a Daiane, que eu também estou usando os vídeos deles lá no meu perfil. De vez em quando eu coloco até no perfil do LinkedIn, Deus fala assim, põe lá, eu ponho. Não põe todo dia, mas de vez em quando eu vou lá e ponho. Tudo tem um propósito. Importa obedecer. E para que Deus vai te dar, então, os talentos? Para você usar para evangelizar. Para ajudar ele a estabelecer o reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz o quê? Não envergonheis do Evangelho. Eu não posso ser envergonhado do Evangelho. O desafio de aplicar, né? O maior desafio que nós temos hoje é de aplicar na obra de Deus. Deus está nos ensinando que na medida que conhecemos mais do Eterno, mais capacidade temos de receber mais obrigações, desde que tenhamos, qual a palavrinha? Interesse. Ele vai te encher de conhecimento, desde que você tenha interesse. Quem gosta de invadir as pessoas não é Deus. Deus não invade você. Deus te dá sinais. Deus te avisa por palavra, te avisa por sonhos. Tem muita gente aqui na igreja que recebeu aviso de sonhos aí. Quem recebeu? Olha para você, levanta a mão aí. Quem teve sonhos aí, Deus avisando vocês. Olha o tanto. Deus avisa por sonho. Deus avisa pela palavra. Deus avisa. Então, se você quer ter mais capacidade de compreender o reino, você precisa demonstrar para Deus o quê? Interesse. Deus observa a nossa busca. Deus observa o nosso desejo. Deus observa o nosso interesse pela doutrina e por servir ao reino. Não quer orar? Não quer jejuar? Não quer evangelizar? Não quer esquadrinhar as Escrituras? Não quer uma busca intensa do Espírito Santo na sua vida? A decisão é sua. Você pode. Não tem problema. Você tem toda a liberdade em Deus. A escolha é sua. O poder da escolha entre a bênção e a maldição
Quem conhece essa palavra? A bênção, a maldição estão à tua frente. Quem é que escolhe? É você. Você tem até o direito de não escolher Jesus? Pode. Talvez, se você não tiver conhecimento do lugar onde você vai herdar, que é aquele que nós cantamos, talvez você ainda tenha uma chance. Agora, se você conhece, quer herdar aquele lugar, que nós cantamos aqui, Ruas de Ouro, de Jaspe, a decisão é de quem? É sua. O nosso desafio em 2025 é esse: mesclar conhecimento com interesse de aprender e aplicar a obra. Então eu preciso ter conhecimento, interesse para aplicar. Tiago, capítulo 1, versos 22 e 23, está escrito assim. Olha lá. E sede praticantes da palavra. Minha tradução está diferente dessa. E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Os ouvintes se enganam quem? A si mesmo. Por que Jesus diz assim: se você quiser me seguir, você precisa renunciar a você mesmo e pegar a tua cruz? Porque Deus não vai te obrigar a fazer nada. É você que tem que renunciar. Lembra que ele disse que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos? Não é isso? Não é isso que ele diz? É isso que eu vos dou dois mandamentos só: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao como quem? Aqui é a mesma coisa. Ele está falando de novo: se você não for praticante da palavra, eu não pratico. Eu escuto, mas eu não pratico. O que a própria Bíblia te responde? Não é o pastor, a Bíblia. O que ela diz aí? Lê aí. Você está enganando a quem? Isso mesmo. Você conhece a palavra, você conhece Jesus, você conhece o caráter de Deus, você sabe como Deus age, sabe como Deus fala, e você não quer? O que a Bíblia diz para você? Está aí, não. Não fui eu que escrevi a Bíblia. E se você pegar todas as traduções, estão aquela palavra lá: enganando a você mesmo. E continua dizendo: aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a aparência. Onde Deus manda olhar? Para o espelho. Porque quem está lá no espelho quando você olha para ele? É o seu reflexo. Você está olhando para você mesmo. Essa palavra de Tiago está exatamente contextualizando a palavra que o próprio Jesus disse: você tem que amar o próximo como assim mesmo. Já imaginou você olhar no espelho de manhã? Mulher às vezes faz isso: nada, eu não estou me achando bonita. Por que Deus está dizendo que aquele que não pratica a palavra é semelhante àquele que olha no espelho e logo esquece? Porque quantas pessoas você conhece que já receberam bênção, mas é bênção grandona de Deus, e depois foi embora? Conhece alguém que Deus deu o livramento, que Deus não deixou morrer, e cadê ele? Conhece gente que Deus honrou mesmo assim? Cadê ele? Estou entendendo? Deus honrou, Deus livrou, Deus deu proteção, Deus guardou a família, Deus guardou quando estava lá no leito e não deixou morrer. Cadê ele? Muitos são, qual é a palavra?
gratos. Deus faz mais um pouco. E aí, quando Deus dá um primeiro processo, ele já não ama mais Deus, não tem mais fé, não adora mais, não quer mais ouvir a palavra. A Bíblia chama essas pessoas de insensatos. Está lá na palavra. Ó, insensatos. Guarda essa palavra, depende de nós. Depende de nós, Suzana. Profundidade depende mais de nós do que do próprio Deus. Guarda isso. Cada um intencionalmente precisa provocar esse acontecimento sobrenatural em nós mesmos. Deus não age unilateralmente. Deus não. O diabo sim. Deus não. É uma decisão de mão dupla. Você precisa querer para que Deus possa fazer. Você precisa pedir para que Deus possa fazer. Eu quero, eu peço. Eu peço, Ele concede. É isso que está na Bíblia. Lembra qual é o filho que pede um pão e o pai dá uma cobra, né? Está lá. Quem pede, recebe. Ezequiel 47. Tem uma visão extraordinária do rio de Deus como símbolo da ação, do mover, do viver e do estar no Espírito Santo. Esse texto de Ezequiel é lindo. Eu li ele no mínimo umas 10 vezes essa semana passada. Se você agregar a visão do profeta do Antigo Testamento com a visão do apóstolo João em Apocalipse, que Deus dá essa visão para João lá em Pátimos, aprendemos que o rio emana do próprio Deus, direto do trono da graça, sendo uma extensão do próprio Deus. Ezequiel diz que por onde o rio passar, tudo volta a viver. E por incrível que possa parecer, até mesmo o mar morto, guardem isso, até mesmo o mar morto, o profeta Ezequiel diz que haveria vida no mar morto através dos bolanes, e basta você entrar na internet que você vai ver lá que o mar morto está voltando a ter vida para cumprir a palavra do profeta. Amém. Glória a Deus. E a palavra de Deus não é a palavra de homem que mente, que engana e que age furtivamente. Os bolanes estão voltando a ter vida porque estão tendo água doce e peixe para cumprir a palavra, porque essa palavra está se cumprindo por causa da volta de Cristo. Entra na internet, irmão, procura se acompanhar mais o que está acontecendo, e de repente, se você está com dúvida, você converte. Vocês estão achando que Cristo vai demorar a voltar? Vocês estão achando? Procura mais de Deus, procura aprofundar de Deus, procura entender mais de Deus, vocês vão ver que está muito mais perto do que vocês estão imaginando. Deus está liberando as últimas coisas. Olhe para a inteligência artificial, olhe para a robótica, olha tudo acontecendo. Pelo amor de Deus, presta atenção nos sinais. E conserta diante de Deus, meu irmão. Acerta o seu passo com Deus. Deus está com pressa. Ninguém mais tem poder de produzir vida espiritual do que o próprio Deus. Só Ele tem poder. Quando você nasceu, o que a Bíblia diz? E Deus soprou o ruach dele e você passou a ser alma vivente.
Quem é que tem poder de estabelecer vida e morte? Deus. O Espírito volte a Deus que o deu. Então quem é que pode governar a sua área espiritual? É Deus. Agora você tem o direito de abdicar de Deus e deixar o outro lado governar você. É o direito de ser. Por isso que Deus deixou isso aqui, ó. Isso aqui é o manual do Criador. É igual a bula, cadê os farmacêuticos? É igual a bula de remédio. Está aqui, ó. Está tudo aqui. Por isso que o ensinamento de Deus hoje, quais são os dois caminhos? O primeiro é conhecimento. O segundo, interesse. Você acha que Deus vai jogar a Bíblia dentro de você? Nunca. Abra aí Salmo 46:4. Olha a confirmação do salmista daquilo que Deus começou desde o início. Olha o que ele diz. Há um rio. Há significa que existe. Existe um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus. Então a cidade de Deus tem o que lá? Um rio. Lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Então lá em cima tem o quê? Tem um rio. E esse rio é quem? É o próprio Deus. Esse rio pode fazer toda a diferença em nossa vida espiritual. E por consequência na nossa vida humana. Porque tudo que quisermos no humano, primeiro tem que acontecer no espiritual. Por isso que eu costumo dizer que, entre aspas aqui, a pior coisa que acontece é a pessoa aceitar Jesus. Sério. Acho que eu falei isso com você lá no encontro. Pior coisa. Porque quando você diz assim, Senhor, a partir de agora você me governa, aí, meu amigo, a conversa muda. É muito difícil ser crente. Ser crente eu tenho que renunciar toda manhã a mim mesmo. A Bíblia diz, renuncia a si mesmo e pega a sua cruz. Teve uma pessoa aqui que na semana passada saiu daqui debaixo da graça, aí o diabo já tinha armado a armadilha lá fora. É assim que é. Ser crente é isso. É sofrer por Jesus e agradecer a Ele por tudo e dizer assim, eu te agradeço, Senhor. Na luta e na tribulação. Hoje eu vi uma frase muito linda do maior pregador, o príncipe dos pregadores, chamado Spurgeon. Ele diz assim, cuidado quando você estiver buscando elogios do mundo, porque quanto mais elogio do mundo você procura, mais longe de Deus você está. Pegou? Não procure, ele diz claro, Spurgeon disse assim, não queira elogios do mundo, você não é do mundo. Você é peregrino aqui. Cantamos essa música aqui na semana passada, eu acho, peregrino. Se você tem consciência que você é peregrino, esquece o mundo. Esquece elogio do mundo, não procure isso não. Procure sim saber que você tem o seu nome inscrito no livro da vida. Essa é a melhor parte. É isso que a Bíblia diz. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que tem o nome inscrito no livro da vida. O resto é o resto. Glória a Deus. Olha só. Eu pesquisei um pouquinho sobre esse negócio de Ezequiel. E fiz um pequeno resumo aqui para vocês, que diz assim, as chaves nos são ensinadas aqui pelo profeta Ezequiel. O anjo do Senhor, está aí no 47, pega Ezequiel e o leva medindo a profundidade do rio. Em todo esse 47 aí. O profeta diz que foram medidos 1000 côvados. Aí eu fui pesquisar esse negócio. 1000 côvados é equivalente a cerca de 500 metros, mais ou menos. A água, então, começou nos tornozelos. Bem rasinho, né? Quantas pessoas que estão na igreja há anos e anos ainda continuam no rasinho? Aí, o anjo de Deus não parou e não largou o profeta Ezequiel.
E foram medidos mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros. E a água passou a bater no joelho do profeta. Estava no tornozelo, depois passou a bater no joelho. Quem já entrou em rio aqui? Ou no mar também, né? Dá para a gente ver isso aqui direitinho. Depois, o anjo andou com ele mais 500 metros, 1000 côvados. Aí a água começou a bater nos lombos, nas costas. Né? Eu me lembro que a gente vai entrando na piscina, e passa aqui, depois vai batendo aqui, né? E o anjo fez isso com o profeta Ezequiel. E aí depois o anjo pegou o profeta e prosseguiu levando o profeta mais profundo, e aí já era um rio. Está aí na Bíblia. O que Deus quer te ensinar nesta noite? Que Ele não criou você para você parar. Alô? Alô? Diga para o canal 1, 2, 3 aí do céu. Deus não criou você para você parar. Glória a Deus. Está entendendo o que eu estou explicando? Pela Bíblia? Está aí na Bíblia. Abre aí Ezequiel 47 e aprenda dele. Foi isso que o Espírito Santo ministrou em mim. Diga para o meu povo que esse ensinamento eu não quero que ninguém pare. O que Deus quer é isso, que Ele te criou para você não parar de aprender. Mas para caminhar sempre em direção ao profundo do próprio Deus. Amém, irmãos? Amém. É para isso que Deus te criou. Você pode até não estar entendendo, mas é isso. Para isso que Deus te criou. Então, quando eu olho para trás, quando eu comecei lá em 1997, e Deus me colocou o interesse de aprender teologia, hoje eu entendo para quê. Ele estava me ensinando, tá? Primeiro água até o joelho, depois até aqui, tá? E hoje eu estou nadando no rio. Com certeza, irmão, vocês podem ter certeza disso. Eu hoje nado no rio de Deus. Essa etapa de joelho, de tornozelo, eu já passei. Eu conversava com um empresário na sexta-feira, eu encontrei com ele para tomar café, e ele olhou para mim e falou assim: como é que você tem essa calma toda, essa tranquilidade? Eu falei: porque eu estou dentro do rio. O rio me leva. Quem está no rio está preocupado com o quê? Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem é o autor da minha salvação. Eu quero sempre seguir Deus e caminhar para um nível mais profundo. Acho que cantou aí na música, né? Um nível mais profundo. É isso aí. Eu quero. Eu nem vou perguntar a vocês se mais alguém quer, porque eu não quero constranger vocês. Isso é uma coisa muito específica, né? Sabe por quê? Viu, pastor Cleverson? O que eu aprendi nisso aqui? O senhor que já está, como eu, assim, já mais experiente na caminhada de Deus. O profundo é o próprio Deus. Pegaram, manto? Eu aprendi isso lendo essa palavra. Deus ministrou em mim, eu sou o profundo. O profundo é Ele. Então eu começo primeiro no raso, depois eu vou um pouquinho mais fundo. Aí se eu decido continuar, eu encontro o próprio Deus. Porque Deus só se acha no profundo. Deus não está no raso. Leia esse texto aí, irmão. Deus não está no raso, não. Você não quer achar Deus no raso, porque Ele não está no raso. Deus está no profundo. Então por isso que não adianta você brincar de ser crente. Não adianta você ser religioso. Não é isso que Deus quer. Esse é o desejo de Deus. Você pode até não chegar lá, mas esse é o desejo de Deus. Porque quem está no profundo, analisa uma coisa. Quem está aqui comigo desde o início, Gisele, algum dia eu vim pregar chateado? Sim, Gisele? Diga para mim. Sim ou não? Não. Algum dia eu fiquei reclamando?
quê? Profundo. Quem está no profundo sabe que Deus está cuidando de tudo. Estão entendendo o que eu estou explicando? Quem vai para o profundo não está preocupado. Porque quem está no raso, sabe o que acontece quem está no raso? Lembra aí, quando você chega no rio e está no raso, você está vendo o quê? Você está vendo tudo em volta. Você está olhando para o mundo, você está olhando para o menino que está ali afogando, você está olhando para o rapaz que está na prancha, você está olhando para alguém que está te dando adeuzinho, não é? Aí você vai mais um pouquinho no joelho, mas ainda você continua, né? Sua cabeça está de fora, aí você vê o sol, você vê isso, você pode reclamar que o sol está quente, não é assim? Você pode reclamar da onda, se for no mar, não é? Aí você reclama, você chora. Agora quem está no profundo? Tem tempo para reclamar? Tem tempo para chorar? Alô? Vocês estão entendendo onde eu estou indo? Amém. Estão entendendo? Então quem ainda está nesse nível aqui do raso ou do joelho, ainda está reclamando, está chorando. Agora quem está no profundo já entregou a sua vida completamente a Deus e sabe que Deus cuida de tudo. Não tem uma música aí, Deus cuida de mim? Então Deus cuida. Mas Deus vai cuidar na hora que você estiver no profundo, porque no profundo você está nele já. Ele é o rio, você está dentro do rio. Então você não tem tempo mais de reclamar, você não tem tempo mais de fofocar, você não tem tempo de mais nada, irmão. Presta atenção nessa palavra, irmão. Se liga no que está aqui, no que eu estou pregando. Você tem que ir para o profundo. Profundo você não vai preocupar se a pessoa está vestida bem, se vai te dar mal, se está com um tênis novo ou velho. Você não está preocupado com isso, porque você está no profundo, você não tem nem tempo para ver essas coisas. Amém? Amém. No profundo não dá para brigar com a esposa. Não tem tempo, irmão, está no profundo. Mas é verdade, irmão. Eu brinco com você, Suzana? Eu estou no profundo. Temos tempo para isso. Eu não tenho para isso mais não, irmão. Já passou essa etapa. Eu já estou lá no fundo do rio. Estou nadando. Quem ainda tem tempo para brigar, para ficar discutindo, para ficar de mal, isso é coisa de quem está no raso, irmão. Quem está no profundo não tem isso mais não. Tem isso lá em casa, não, Priscila? Ela vive lá, você tem ideia? Eu estou tão no profundo que a minha sogra vive na minha casa para viver aqui. E está tudo bem, irmão. Sim. E eu ainda tenho coragem de perguntar a ela aqui. E ela disse a verdade, porque é verdade. Eu já estou no rio. Alô, mulheres. Rio. Alô, homens. Tem que ir para o rio, irmão. Tem que aprofundar. E quando você aprofundar e estiver no rio, está preocupado com o quê? Aleluia, irmã. Já está no rio, irmã? Não chegou lá, não. Pede a Deus para te levar no mergulho, irmão. Olha lá, Igor, ela falou que vai tentar. Deus vai me ajudar nisso. Glória a Deus. Oremos, né? Então, irmãos, a nossa decisão de entrar dentro desse rio é nossa. Deus não pode tomar essa decisão por você. É você que decide entrar mais fundo. Não foi o que nós falamos, eu quero ir mais fundo? Pega outra chave espiritual para mudar a sua concepção de fé. Enquanto as águas estão nos tornozelos, nos joelhos ou nos lombos, seus pés ainda sentem o fundo. Não é? Enquanto está aqui e aqui, você ainda está com o pé ali na terra. Ó, se liga no que eu vou falar agora. O seu pé ainda está na terra. O que a Bíblia diz? Não viva sob a perspectiva da terra. Viva sob a perspectiva do céu. Isso é a palavra para crente. Quem é crente aqui? Amém. Deus manda você viver na perspectiva de quê? Da Nova Jerusalém. Quem vive na perspectiva da Nova Jerusalém, o pé dele já não está na terra mais. É, irmão. Você quer a revelação que Deus me deu estudando isso aqui. E aí, enquanto o seu pé estiver apoiado em terra, em leito de rio, você ainda não chegou no profundo.
Você ainda está com os olhos para fora, você ainda está vendo coisas que não deve, você ainda está preocupado ainda com as coisas ainda do mundo. Porém, quando você chega ao rio, presta atenção nesse mapa. Quando você chega lá no rio, que os seus pés já não conseguem mais estar fixados ou apoiados na terra, aí o governo não é mais seu. Alô? Alô? O governo não é mais seu. Você não tem mais governo sobre você, não? O governo passa a ser de Deus. E Ele é que vai te levar para onde Ele quiser te levar. Amém. Alô? Amém. Glória a Deus. Espero que um dia vocês cheguem nesse nível, porque esse é o nível mais profundo que cantaram aí. O nível mais profundo de intimidade contigo. É isso mesmo? Ó Senhor, esse é o nível. Eu disse que eu não ia pregar rápido hoje. Eu quero que você pense em tudo que eu estou falando. Sabe qual o nome que se dá a isso? Quando você chega lá dentro do rio e deixa o governo ser de Deus para a sua vida. É o tema do nosso ano. É quando a plenitude de Deus governa você. Aí a plenitude de Deus se estabelece na sua vida. E quando a plenitude de Deus se estabelece, irmãos, você tem surpresa de Deus inexplicáveis, incomensuráveis. Porque Deus passa a cuidar de você. Você não passa mais a depender das pessoas, você passa a depender só dele, e ele vai movimentando as coisas para te abençoar, para te levar para onde ele quer que você vá. Amém? Amém. Eu estou vivendo essa parte da minha vida. Demorou, mas chegou. Deus sempre me traz uma surpresa. Aquelas que você nem pode imaginar, mas é por causa da plenitude. É o nível da plenitude, é quando você entrega o governo da sua vida para Deus, sob todos os sentidos. A casa, os filhos. Esses dias eu tinha orado bastante pelo João Pedro. Eu falei, Senhor, eu preciso do João Pedro do fogo. Não pode ficar sem fogo. Ele é do fogo. Ele tem chamado profético, tem que estar no fogo. Menino, esse rapaz aí dos... Não sei, de uns 3, 4 domingos, o homem está voando. Eu vi hoje lá atrás, lá. Graças a Deus por isso. Estava lá no evento, lá soltou umas palavras proféticas profundíssimas para as pessoas que estão lá. Eu falei, meu Deus, esse é o João Pedro que Deus chamou. Qual o pai que não quer ver o filho assim, né, entrando mais fundo nele? Fala a verdade. Quem tem filho aqui, você também não quer ver seu filho lá no profundo? Eu quero, irmão. Mas depende de quem? Quem é o espelho do filho? Os pais. Eu já imaginou se o João Pedro chegasse todo dia e vivesse chorando, reclamando, né? Não acreditando mais em Deus, achando que tudo ia dar errado, que ele ia aprofundar como? Não tem referência? Amém, pais? Amém. Se liguem nisso, hein? Ensina o caminho que eles têm que andar. Você é a referência do seu filho. A Suzana é a referência da Carol. E eu também, né? Os dois. Então nós temos que ser o quê? Homem e mulher de fé. Para termos plenitude, precisamos ir mais fundo. Quer ter plenitude? Vai para o rio. Na terra você não vai conseguir. Deixa de ser governo de você mesmo e aceite, né? Porque é aceitar, porque ele não vai te invadir. Aceite o governo do Espírito Santo. Aí você vai ver como é que tudo vai bem. Até as coisas impossíveis começam a acontecer, porque quando o governo é do Espírito Santo. Há muita gente que não consegue perceber e nem ter o impossível de Deus, porque só sabe abrir a boca para reclamar. Não são praticantes da palavra.
são só ouvintes. Escuta, mas não retém a palavra. Aí fica igual aquela semente. Lembra da semente? Da parábola da semente? Uma semente caiu, o passarinho veio e comeu. A outra caiu numa fenda, mas a terra era pouca. Não cresceu. Agora a semente que cai em terra boa, o que acontece? Vira árvore frondosa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A minha árvore produz fruto, não é para mim, não, irmão. É para as pessoas. Não é, pastor? Você viu aquele rapaz, a mensagem que ele mandou? Eu preciso produzir fruto para as outras pessoas. Como você produziu fruto para aquele casal lá. Ó. Nós precisamos produzir frutos, é para as outras pessoas. Por isso nós temos que amar ao próximo, porque se eu amo, aí eu consigo desejar o melhor para as pessoas. Sim, irmão, não tem outro jeito. Isso é bíblico. Está desde lá do decálogo. Depois Jesus pega o decálogo e diminui ele para 2 só. Mas é isso que está lá. Esse é o princípio. Porque só quem ama quer o melhor, como você trouxe o casal aqui. Deus falou com eles e eles estão ali de novo. Espero que Deus faça um milagre na vida deles. Esse é o meu desejo. Porque o desejo de um pastor é que as pessoas vivam bem. Ainda mais aqui nessa igreja que nós temos altar de casamento aqui. Querem mais fundo? Eu quero, irmão. Eu acho que ainda está pouco. Eu já estou no Rio, eu estou querendo ir mais fundo um pouco. Se renda. Querem mais fundo? Se renda. Querem mais fundo? Se entregue. Querem mais fundo? Se prostre perante a grandeza e a soberania de Deus. Você não precisa se prostrar para mais nada, só para Deus. Mais ninguém. Eu não prostro para mais ninguém. Não é uma atitude de espera. Vou ficar aqui esperando, quem sabe o Espírito Santo um dia vem cá me visitar. Não é isso que a Bíblia ensina. É uma atitude de busca. O Espírito de Deus não vai te invadir, não. É igual a salvação. Deus vai invadir alguém e fala, você tem que vir para mim. Não. A decisão é de cada um. A decisão é sua. Quer vir para Jesus? Não quer, não tem problema. Essa semana alguém me procurou aí, uma determinada pessoa, falou assim, eu sou doido para aceitar Jesus, mas eu preciso parar de fumar e beber. Eu falei, Quem disse para você que para aceitar Jesus você parar de fumar e beber? Não? Claro que não. Ué, então eu posso ir do jeito que sim. Jesus diz, venha como esse. Quem é que faz a obra? É pastor, é a igreja? Não. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não podemos abrir mão da obra do Espírito Santo de Deus nas igrejas. Querem mais fundo? É largar a fé de mediocridade. Conhece a fé medíocre? Tem muita gente que tem uma fé tão medíocre que não consegue mais fundo. É largar a mão da fé rasa. Sabe aquela fé rasinha? Né? Você está aqui na igreja, mas os olhos, o mundo, está preocupado com as coisas do mundo, você está só até os tornozelos na água de Deus. Entrar mais fundo é investir em vida de oração, decidir adorar a Deus com toda a força do seu entendimento, porque você sabe, o culto é racional. A Bíblia diz que o nosso culto é racional, você sabe exatamente o que você está fazendo. Paulo vai dizer que o nosso culto precisa ser racional. Deus te deu a razão para você saber. A decisão é sua, se você vai cultuar ou não a Deus. Se você vai adorar ou não. Se você vai fazer ou não algo por Ele, para Ele. Entende? Deus vai te respeitar. Por isso que o culto é racional. Ele te deu raciocínio para você raciocinar o culto a Ele. Quer ir mais fundo? Tem que estar no templo com o propósito de ouvir a Deus. Quer ir mais fundo? Você tem que investir tempo na sua própria edificação.
Não fica esperando ninguém te edificar, não, irmão. É você que tem que investir na sua edificação. Claro, o pastor pode orar, como eu converso com muitos aqui durante a semana toda. Perfeito, mas a edificação é pessoal. Ler a Bíblia é pessoal, devocional é pessoal, oração é pessoal, jejum é pessoal. Não posso jejuar por você, eu até posso, mas vai fazer menos efeito do que você mesmo. Aprender de Deus pela palavra lida e ouvida. Mateus 13, 20 e 21. Mateus, Evangelho. 13, 20 e 21. Diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe essa palavra com alegria. Nossa, o pastor pregou uma palavra, nossa, palavra muito maravilhosa, eu recebi com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. A raiz é em quem? Em si mesmo. Não tem raiz. Havia uma árvore sem raiz, ela fica de pé? Antes é de pouca duração. Está vendo o que a Bíblia diz? Vai durar pouquinho. É fogo de palha. Já viu fogo de palha? Rapidinho acaba. E chegada a angústia e a perseguição, olha aí, que vai chegar. Por causa da palavra, logo se ofende. Nós tivemos um exemplo recente aqui na igreja. A pessoa ficou ofendida pela palavra, saiu da igreja. Assim. Aqui, ela é essa aqui, ó. Não aguenta o poder da palavra. Meu Deus, né? Você está rindo? Porque é isso aqui, ó. Lê aí na tua Bíblia. Aconteceu com ela exatamente isso aqui. Não vou ficar na igreja não, porque o pastor pregou uma palavra para mim. Graças a Deus que eu preguei para ela. Primeiro que recebe a pregação sou eu mesmo. Quem vai mais fundo adquire raiz no reino de Deus, conforme a palavra dele. São 4.000 côvados até o profundo. Alô? A caminhada? 4.000 côvados. Então você tem que andar 4.000. Por isso que a Bíblia diz, se alguém chama para andar 1 milha, anda 2. Tem que andar 4.000 côvados. Alô? Entendeu? Quer ir mais fundo? Caminhada. Você precisa perseverar, progredir e adquirir a maturidade na vida cristã. Lembra da estatura do varão perfeito? É quando você chega no nível de maturidade. Deus te abençoe. É o que eu posso desejar na sua caminhada. Amém? Amém. Quem entendeu a pregação? Amém. Será que você vai querer ir mais fundo? Ou você vai querer ficar só no rasinho? Quantos côvados você vai andar a partir de agora?